Graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obediência, né? Como foi falado de manhã, nós estamos nessa nova série de mensagens que pegamos aí como referência os profetas menores. E com certeza o que me chama muito a atenção é a obediência dos profetas, porque o profeta é aquele que pega a palavra de Deus, o que Deus quer transmitir para o povo, e assim entrega essa mensagem. Então, é algo assim que precisa de bastante obediência, porque nem sempre é aquilo que o povo quer ouvir, nem sempre é aquilo que a sociedade quer escutar. Nós sabemos muito bem que as pessoas estão muito abertas para ouvir um elogio, né, algo desse tipo, mas quando é algo de correção, algo de melhoria, algo que vai trazer uma mudança na vida da pessoa, ela não recebe de uma forma muito confortável. E aí vem a obediência do homem de Deus, da mulher de Deus, para cumprir o que é a vontade de Deus. Então, primeiramente, ele tem essa certeza que é Deus que está falando. A partir desse momento, ele tem a segurança para estar falando. Então, nós vamos ler apenas um versículo aqui inicial. Está lá no capítulo 1, versículo 2, diz da seguinte forma. Amém, Deus abençoe. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando do Senhor. Então, nós temos aí, primeiramente, que esclarecer um primeiro fator. Quando a gente olha para o livro de Oséias, de repente pode vir a pergunta: é literal ou é simbólico? O pastor frisou isso muito bem hoje cedo, né, que tem duas linhas de pensamento. Uma que fala que é simbólico, né, que foi apenas uma ilustração. Outros falam que realmente aconteceu. Tem também uma outra linha de pensamento que diz que a mulher que nós vamos falar, chamada Gomer, ela realmente se prostituiu com outros homens. Outra linha fala que não, que ela apenas era de outra religião, né? Mas o que importa mesmo para nós é a mensagem que Deus transmitiu através do profeta Oséias. E uma realidade aqui que nós já vamos estar falando bastante é que o povo se desviou para longe do Senhor. Isso é profundo porque Deus ele está sempre agindo com misericórdia com a nação, e Deus está sempre procurando mostrar através de um relato, através de um exemplo, através de uma situação, para que o homem entenda qual é o caminho que ele deve seguir. E com todas as paixões, com todas as distrações, o homem prefere sair da presença de Deus. E quando nós falamos de Israel, e a gente analisa aquela história, você pode se perguntar assim, fala assim: poxa, mas como que eles abandonavam a Deus com tanta facilidade? Veja que Oséias ele veio 200 anos após a divisão dos reinos, né? Reino do norte e reino do sul. Antes disso, teve Saul por 40 anos, Davi por 40 anos reinando, Salomão por 40 anos reinando. E tudo isso
foi o agir de Deus nessa nação. Mas aí eu pergunto, né, como que eles ainda estavam fazendo tudo isso? É simples. Hoje mesmo Deus operando, as pessoas ainda preferem ir para longe dele. Então o Senhor instruiu o profeta Oséias a se casar com uma mulher infiel. Se foi literal, se foi simbólico, o fator predominante aqui é que essa mensagem ficou tão gravada, ela ficou tão fixa, que até hoje nós analisamos esse livro e a gente consegue sentir o tamanho do amor de Deus e o tamanho da obediência daquele profeta para fazer aquilo que Deus estava determinando para aquela nação. Algo que já vinha sendo trabalhado lá com Isaías, né? O reino vivia neste momento ainda em prosperidade, mas o povo se acomodou tanto e deu honra para outros deuses. Quem é que nos sustenta? Quem é que nos alimenta? Quem é que nos dá o pão de cada dia? Se você responde que é Jesus, então por que nós traímos Ele? Então por que a gente se afasta de Deus? Porque nos rumos dramáticos, né, deste casamento, Oséias reflete os relacionamentos do Senhor com o seu povo Israel. Ele vai trazer, olha, eu e Israel, nós estamos dessa forma. Eu buscando restauração, Israel procurando se prostituir com outras coisas que traz a impureza. O grande fator para nós como povo de Deus é o que nos torna impuros. Eu não estou falando nada radical, nada fora do comum, porque Deus nos fez puros. Deus te fez imagem e semelhança dele. E quando nós começamos a nos corromper, nós quebramos esse relacionamento. Nós quebramos essa aliança que Deus está a todo momento buscando restaurar. Ele está a todo momento procurando trazer uma nova existência. Então, ao empregar a união matrimonial com a sua dimensão afetiva, Oséias introduz uma nova maneira de entender e de expressar a natureza do vínculo estabelecido pela aliança. O que foi estabelecido como aliança entre você e Deus? O que formou essa aliança? O que construiu esse relacionamento com você e Deus? O que faz essa comunhão ser sólida, ser inabalável? Aí nós vamos lá em Êxodo 20, versículo 1 e 3, que diz: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor. Quem é o Senhor? Teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Como Alexandre falou aqui, né, quando a gente conhece as maravilhas, o que é a vida, a verdadeira vida,
que é andar na presença de Jesus, a gente fala, nossa, por que eu não nasci já num berço evangélico, né? Por que eu não nasci, né? A gente nem fala 10 anos, né, Alexandre? 15 anos, né? Eu queria ter nascido caminhando. Quando eu olho para os adolescentes, né, eu falo que cheguei aqui na igreja, era pequenininhos. Eu falo, gente, vocês não sabem, né, o tamanho da riqueza que é estar nos caminhos do Senhor. Mas esse povo, ele estava em um momento de escravidão, vagando pelo deserto, e Deus alimentou eles, e Deus deu sustento para eles. Quando eles caíram no Egito, Deus foi lá e resgatou eles. Então, o que aquele povo tinha que ter em mente? Esse é o meu Deus, Ele que me aquece durante a noite, Ele que me dá sombra durante o dia, Ele que me alimenta mesmo no meio do deserto, em uma terra que não tem alimento. Esse é o meu Deus. E esse Deus prometeu que eles iam habitar numa terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra de fartura. E sabe o que eles fazem quando chega nessa terra de fartura? Pega o ouro, pega a prata e constrói um Deus. Imagina o tamanho da tristeza de Deus. Imagina o tamanho da decepção de Deus. E eles lá na frente falam, agora nós queremos reis. E eles levantam reis. E esses reis governam. Depois lá na frente, com a morte de Salomão, esses reinos são divididos. E o homem começa a pecar mais ainda. E Deus vem mais uma vez para fazer uma restauração. Então a terra se prostituiu. Se prostituiu como? Se desviando do Senhor. Se desviando do Senhor. Se afastando da presença de Deus. Então isso traz para mim, não sei para você, mas traz para mim uma grande lição. E no mesmo momento muito simples, que é aquilo que me afasta de Deus. Então eu tenho que estar a todo momento vigilante, porque esse Deus que me sustenta, que me alimenta, que me conduz, que me guia, que está à minha frente, Ele se preocupa comigo, e Ele não quer estar nem um momento longe da minha pessoa, Ele não quer estar longe de você. E quando isso acontece? Então esta expressão, né, condena certas práticas religiosas dos israelitas, em que ao cultuar ao Senhor, o Deus de Israel, misturava-se rituais dedicados a Baal e o Deus cananeu da fertilidade. E quem dava a vida? Quem fazia aquela semente nascer? Como hoje, ninguém consegue fazer isso. Você coloca, você planta, você rega, você prepara o solo, mas é Deus que dá o crescimento. Mas eles estavam se misturando, copiando as nações vizinhas, e isso entristece o coração de Deus. Quando nós sabemos de onde é que vem o nosso sustento, e mesmo assim o ser humano decide ir para os caminhos, não obedecer a Deus e ir para os caminhos que estão longe de Deus, Deus fica muito triste. E aí nós temos que praticar essa obediência. Então Deus fala, né? Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Deblaim, e ela concedeu e lhe deu um filho. E disse o Senhor: pô-lhe o nome de Jezrael, porque daqui a pouco
castigarei e farei cessar o reino da casa de Israel. Isso é tão verdade que depois disso, não houve mais reis em Israel. Depois que eles foram conquistados, depois que a Babilônia, depois que a Síria destruiu, houve governadores, mas os reis já não existiram. Porque o Senhor, Ele promete e Ele cumpre. Mas quando nós entendemos o porquê que Deus cumpre, nós entendemos o tamanho do amor de Deus. Um amor incalculável, que Ele, mesmo com tantas dificuldades com o seu povo, Ele não desiste daquela nação. Ele fala: eu vou tratar, eu vou curar esse povo, e eles vão ser a minha nação. Mas Deus, Ele não compactua com o erro, Ele não compactua com as misturas que o povo estava fazendo naquele lugar. Ele fala: olha, eu sou o Senhor de vocês, eu sou o seu Deus, o Deus que tira você de todas as situações difíceis. Eu sou aquele que te guia. Mas para você andar comigo, você precisa se consertar. Você precisa estar de acordo com a minha palavra. Então, naqueles dias, quebrarei o arco de Israel. Ele fala: olha, sabe essa força, esse poderio bélico, sabe esse poder de governança que você acha que tem? Eu vou quebrar. Sabe por quê? Para você entender que eu sou o seu Deus. Não é essas imagens, não é essas esculturas, não é essa vara que você pegou e fez um Deus. Não, eu vou mostrar para vocês que vocês precisam depender de mim. Vocês precisam saber quem é o verdadeiro Deus, quem é que guia Israel, porque parece que eles tinham esquecido, parece que tudo o que tinha acontecido tinha se apagado da memória daquele povo, e parece que nos nossos dias também a gente se esquece de quando não andávamos nos caminhos do Senhor, e como o Senhor nos resgatou e nos deu uma vida verdadeira, e nos fez caminhar como homem, como a mulher, digna e digno de viver uma vida segundo os padrões de Deus. Parece que nós nos esquecemos, e o Senhor, Ele está aqui te dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus que te guia, o Deus que te guarda. E aí lá no versículo 6 também do capítulo 1 ele diz: pois depois Gomer deu à luz uma filha, e o Senhor disse a Oséias: ponha na menina o nome de Lo-ruama, não amada, porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel, e não o perdoarei. Duras palavras, ouvir isso da voz de um profeta, é ou não é? Aquela família, aquela casa, aquele grupo de pessoas, e falar: olha, se vocês não me amam, como que eu vou estar amando vocês? Porque quando nós falamos dessa aliança, é algo que nós fazemos com Deus. Fala: Deus, eu quero caminhar contigo,
E Deus fala: então eu vou caminhar com você. Da mesma forma, quando o homem fala: Deus, eu vou agir segundo as minhas forças, foi o que Israel estava fazendo. Eu vou agir segundo a minha capacidade. Deus também respeita as nossas decisões. Depois de haver desmamado a Lo-Ruama, a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Lo-Amim, não meu povo, porque vós não são meu povo, nem eu serei vosso Deus. O povo que não quer andar com Deus, Deus também não vai andar com ele. É difícil, né? Porque as pessoas querem as bênçãos, mas não querem andar com Deus. Não querem caminhar segundo a vontade de Deus. E parece, né, que Deus está exigindo algo assim que, né, vai te tirar todas as forças, né, você vai deixar de viver, porque você vai sacrificar tudo aquilo para Deus. Então é algo muito penoso. E quando na realidade é totalmente o contrário. Quando a pessoa aceita Jesus, ela começa a experimentar ou saborear o verdadeiro sabor. Eu lembro que na época que eu não conhecia Jesus, né, eu bebia muito. Então, viu, Ailton, até café da manhã era com a cervejinha, né? E aí, quando eu aceitei Jesus, parei de beber, né, e tal, eu tomei um suco. Falei: gente, que coisa mais saborosa, viu, Riso? Porque tudo se resumia àquilo. Era uma algema que era presa, que me impedia. Estou dando um pequeno exemplo só para a gente imaginar o que é andar na presença de Deus. Eu falei: gente, mas isso aqui é tão bom, por que eu tomava aquele trem, né, amargo? Não, nada contra quem bebe, tá? Mas é aquela coisa sem sabor, aquela coisa queimando, uai, isso aqui é tão mais gostoso, né? Isso foi o meu pensamento. Então, mas o diabo, ele cega tanto as pessoas que falam: não, mas para quê? Como que eu vou fazer isso e tal? Tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tá assim, assado, tem que... É totalmente o contrário. Nós vamos viver verdadeiramente o melhor de Deus. Mas para isso, nós temos que falar: Deus, eu estou contigo, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Que o Senhor me oriente, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê discernimento para eu caminhar dentro da tua vontade. E diz: repreende a vossa mãe, repreende-a, lá no, agora capítulo 2, verso 2, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, porque ela afasta, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Ela estava agarrada naquilo, estava segurando com todo cuidado. Já viu a mãe quando segura ali o bebê, né? Coloca ali perto do seu peito ali, né? Dos seus seios, e está seguro ali a criança. Só que nessa passagem era o contrário. Ela estava tão agarrada naqueles prazeres que afastava a nação de Israel, né? Estava tão afastada daquilo que era Deus, e ao mesmo momento segurando com tanta certeza o que era os deuses ou as paixões que afastava a nação de Israel do povo, da presença de Deus.
E esse é um grande perigo para as nações, porque o diabo ele chega com um sapatinho de algodão, planta uma coisinha aqui, outra coisinha ali, isso não tem nada a ver, isso aqui é normal, né, isso aqui faz parte, né, da nossa cultura, aquilo ali é costumeiro na nossa região, e de repente, a nação está longe de Deus, e segurando tudo aquilo que afasta aquele povo de Deus com muita força. Imagine as pessoas, né, que têm, né, a sua cultura daquela região, né, tudo aquilo que foi ensinado desde lá da sua infância, e de repente alguém chega e fala: olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É muito difícil, né, para tirar tudo aquilo que ela aprendeu. Não que isso tenha que ser feito, mas o que é verdadeiro na nossa vida? O que é o sentido espiritual na nossa vida? Porque Israel vinha sofrendo ali, né, passando por um processo, sofrendo no bom sentido, por um processo pedagógico. Deus mostrando que estava com ele. Abriu o mar, alimentou no deserto, livrou da escravidão. E como não foi difícil? Aquela mão de obra sem custo nenhum, só tinha que dar comida, né? E uma roupinha ali mais ou menos. Imagina como que foi difícil para aquele povo lá liberar o povo de Israel. Se não fosse a mão de Deus, estariam até hoje. Quem quer, né, pagar ao invés de ter uma mão de obra de grátis? Então, é só Deus. Mas mesmo assim, eles não reconheciam. Então, para que eu não os deixe, ou a deixe despida. O que é esse despir nos nossos dias? Naquela época, a nação ia para o cativeiro. Todo aquele poderio ia ser reduzido a nada. E aí, de uma nação que tinha poderes, eles passaram a receber ordens. E o Senhor vem tratando tudo isso. O Senhor vem alertando sobre as consequências. Então, nos nossos dias, nós precisamos nos entregar de corpo, alma, espírito por completo na presença de Deus, para que Ele nos guarde, para que Ele nos proteja, para que se venha ou não o dia mau, o Senhor vai estar conosco, o Senhor vai estar nos guiando. Então, ele fala lá no versículo 4, são filhos de prostituição. Outra tradução possível diz, são como a sua mãe, que é uma prostituta. Então aquela nação estava se corrompendo, um após outro, um após outro. E Deus nos chama para fazer a diferença. Em uma nação onde está totalmente afastada dos caminhos do Senhor, o Senhor nos chama para levar a palavra dele, para aqueles que estão afastados, para que eles venham para perto de Deus, porque Ele tem o melhor. Lá no versículo 5 ele diz, pois a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Quem ela ia procurar?
não era Deus, mas sim os deuses daquela região. Baal, né? Toda aquela sedução que existia naquele momento. E não se reconhecia que o verdadeiro suprimento, ele vinha das mãos do Senhor. Então esses amantes são os ídolos, as imagens de Baal, e os que eles representavam, o trigo, o vinho e o óleo, isto é, o bem-estar, a segurança, que eles levavam os israelitas a esquecerem do Senhor. Tem hora que Deus trabalha na vida da pessoa, ou até mesmo não deixa, né, que ela fique acomodada. Porque em muitos casos, nesse comodismo, nesse bem-estar, nesse local de segurança, a pessoa começa a se afastar de Deus, ou entregar a glória dele para outros que não são dignos de glória. E nessa atualidade, né, nessa realidade que nós vivemos, num país tão, cheio, né, de sincretismos, esse risco é muito grande. Mas quando nós entendemos que somente a palavra de Deus, ela tem um início, meio e fim, nós temos a certeza, através do que vem se cumprindo, está se cumprindo nos nossos dias, nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus, que Jesus é o nosso caminho, e esse bem-estar, essa segurança, nos faz ter a certeza que a cada dia nós vamos caminhar em passos firmes em direção à nossa morada no céu. Amém? Graças a Deus. Ela, pois, não soube o que é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Imagina Deus te dando toda a riqueza. Imagina Deus multiplicando. Imagina a pessoa entregando para aquilo que não é o propósito de Deus, que não agrada a Deus, servindo a outras paixões, servindo a outros propósitos. Mas mesmo assim Deus não desiste, Deus não se cansa de nos buscar, de nos atrair para o caminho que Ele deseja para a nossa vida. Ele não se cansa. Mesmo aquela pessoa que cometeu as maiores atrocidades, Deus não desiste de nenhum deles. Deus está sempre buscando, mesmo que esteja alguém, né, vivendo nessa situação, Deus não desiste, né? Então, diz lá no versículo 10: agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém livrará da minha mão. Se esses deuses são tão poderosos, se esses deuses podem fazer tudo isso mesmo, dar o vinho, dar o trigo, será que ele consegue livrar das mãos do Senhor? Nós sabemos que não. Então nós estamos na mão de Deus. Então que nessa noite, através desta palavra, nós possamos entender que Deus, Ele está no comando. Ele é que nos guia, Ele é que nos alimenta, Ele é que nos capacita. É somente através dele, porque
através das nossas forças, através da nossa inteligência, através, de todos os nossos recursos, nós não conseguimos. É só com Jesus. Não existe outro caminho. A nação de Israel pecou nesse sentido. E Deus vem com a sua mão para tratar e mostrar que não existe outros deuses além dele. Então não vamos perder tempo, não vamos nos distrair e vamos seguir sim a Jesus a todo momento. Então devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo a devorarão. Então, tudo aquilo que não vem do Senhor está sujeito a se dissipar no vento, a se desfazer com o tempo. Quem ainda não teve um exemplo ou ouviu de alguém que durante toda a sua vida ela vem tentando, ou na vida sentimental, ou na vida profissional, ou na vida financeira, ela fala, eu já ouvi muito essas frases: nossa, quando eu pensei que eu ia me estabilizar, desmoronou tudo. Quando eu pensei que esse relacionamento ia dar certo, desfez tudo. Quando eu pensei, que a família, que o trabalho, porque não está nas mãos do Senhor. Então precisamos reconhecer que acima de tudo é o Senhor que nos sustenta. Não importa aonde nós estamos, o que importa é que nós estamos na presença de Deus. Então da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desse nome. Aqui Deus já vem falando: olha, eu vou tratar, eu vou tirar tudo isso que afasta o meu povo da minha presença. Mas como que isso vai acontecer? Hoje nós sabemos. Eles teve que ir para o cativeiro, teve que passar por tudo aquilo, para eles entenderem que fala: olha, realmente Baal, Astarote, todos esses deuses não vão nos tirar dessa situação. Quem vai nos tirar é Deus. Hoje nós precisamos também ter a mesma mentalidade. Quem pode nos livrar? Quem pode ir adiante de nós é Deus. De repente vem uma vozinha: não, mas faz dessa forma, não, segue isso aqui, segue aquilo ali. Não, é Deus. Ele está no controle. Então, Israel, eu casarei com você, e para sempre você será minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho, e serei o marido fiel. Então vocês se dedicará a mim, o Senhor. Mas precisa passar pelo processo. A nação ali teve que passar. Mas e nós hoje, sabendo de tudo isso, precisa experimentar o amargo, precisa experimentar o doloroso para correr para os braços do Senhor, para ter esse relacionamento com o Senhor? Ou será que as pessoas estão pensando que é somente um conto de fada? Pensando que é só um livro histórico? Paga para ver, Se a pessoa tentou já durante 20 anos, 30 anos e não está dando certo, muda a chave.
faça um compromisso com Deus, realmente tenha um relacionamento com Deus, largue tudo e fala: você vai ser o meu Deus, o Senhor vai ser o meu Deus, para você ver a diferença, e se entregue, como nós nos entregamos, no nosso casamento, e a partir dali nós somos uma só carne, em todas as questões, eu e a minha esposa, é uma decisão, não é duas decisões, é uma decisão. Então tem que ser assim também com Deus. Não é Deus falar: faz isso, você: não, vou fazer aquilo. Não é Deus falar: vai por aqui, fala: não, eu vou por aqui. Já viu isso dar certo num casamento? Não dá. Então a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, tem que ser assim. 1 mais 1 forma 1. Não é mais 1 mais 1 é 2. Não, 1 mais 1 é 1. E aí nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecer. Então naquele tempo serei o teu Deus, que atende, e atenderei o pedido dos céus. Os céus atenderão o pedido da terra, dando-lhe chuva, e a terra responderá, produzindo trigo, uva e azeite. Assim eu atenderei as orações do meu povo de Israel. Através desse relacionamento restaurado, é que Deus começa a responder as orações, é que Deus começa a interagir com o seu povo, porque eles entenderão que aquele é o Deus dele. Então, plantarei o meu povo na terra prometida, para que eles sejam a minha própria plantação. Você está no jardim de Deus? Você está junto com Deus? Porque se você está, Ele vai cuidar de você. Ele vai, simbolizando aqui, dando o exemplo do jardim, Ele vai tirar todas as ervas daninhas ao seu redor. Ele vai te regar. Ele vai tirar todos os galhos quebrados. Ele vai mostrar para você o que é literalmente crescer na presença do Senhor. E esse crescimento, ele vem acompanhado com essas podas, quando vai tirando tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Mas para isso, nós precisamos estar no jardim de Deus. Nós precisamos estar aonde que Ele quer que nós estejamos. Então, eu amarei aquela que se diz não amada. Lembra lá no início? A não amada. Agora Deus vai amar ela. Mas depois de todo esse processo, eu não sei se tem alguém no início, no processo, ou no fim do processo, mas o que eu sei é que Deus nos ama, é que Deus está conosco em todos os momentos, e Ele procura nos tirar de toda situação, mesmo que essa seja algo que nos leva, ou nos conduz, ou nos seduz, ou nos atrai para longe dEle. Ele a todo momento nos chama. Lá no versículo 23 do capítulo 2 diz: para aquele que se chama não meu povo, eu direi, você é meu povo, e ele responderá, tu és
o meu Deus. A nação de Israel, quando ele se volta para Deus, Deus age a favor da nação. Quando eles pecam, Deus se afasta, porque Ele não compactua com o erro. Mas quando eles traz todo o pecado à tona, pede perdão para Deus, então Deus fala: vocês são o meu povo. E nós hoje precisamos falar: e o Senhor é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra obediência, ela fique, viva no nosso coração. Que a questão da obediência seja praticado nos nossos dias, na nossa vida. Que a questão da obediência, ela seja vivida nos momentos de luta, nos momentos de aflição, nos momentos de desespero. Esse é o momento, essa é a hora que nós precisamos estar firme e falar: não existe outros deuses na minha vida, não existe nenhuma distração na minha vida. O que existe é a minha determinação na obediência do nosso Deus. Amém? Graças a Deus.